Bom, chegamos ao último bloco da análise da primeira parte, né, do texto Democracias Técnicas, do Norberto Bobbio. E o Norberto Bobbio, então, ele vai insistir que modernamente foi se caracterizando de maneira cada vez mais clara a democracia como um conjunto de procedimentos que viabilizam o consenso e reduzem ao máximo a violência. Nesse aspecto é que ele aponta na direção de uma definição mais formal de democracia, ou seja, a democracia ela é um método que pode ser aplicado em inúmeras situações. Daí a sua possibilidade, digamos assim, de universalização, daí a sua possibilidade, inclusive, de incorporação em contextos culturais distintos. Porém, o próprio Norberto Bobbio reconhece que essa concepção ela está diretamente ligada a uma certa tradição liberal, né, que vai aparecer no século XX, no pensamento de Popper, de Schumpeter, de Hayek e de Kelsen. Então, são autores que vão destacar esta função formal da democracia. Então, claro que o grande problema de uma democracia formal é que se ela possibilita um conjunto de procedimentos que são universalizáveis, por outro lado, ela não necessariamente garante a substancialidade dos direitos. Então, esta é uma crítica que o Norberto Bobbio acolhe em parte. Então, a democracia entendida no seu aspecto formal, e esta democracia, que é a democracia moderna, que é delegativo-representativa, né, ela não consegue dar passos mais consistentes, digamos assim, na direção de uma democracia econômica, de uma democracia social, de uma democracia cultural, ou seja, ela não consegue, propriamente dito, substancializar os direitos. Então, digamos assim, o seu valor é sua fragilidade. Então, como ela é destituída, digamos assim, né, de um conteúdo valorativo, de mecanismos que transformem a igualdade dos cidadãos na igualdade material e assim por diante. Então, como ela fica restrita ao aspecto formal, isso muito por conta da tradição liberal, né? Então a ideia do Estado liberal democrático, né? O liberalismo, ele de alguma forma, ele deforma a democracia, ou seja, o Estado liberal democrático, digamos assim, o liberalismo entra como o substantivo e a democracia como adjetivo. Então, a democracia, ela modernamente, ela incorporou aquelas expectativas individualistas, formais, que o liberalismo trouxe, mas, claro, né, dilatou isso para o conjunto dos cidadãos. Então, nesse aspecto, que é uma concepção estritamente formal de democracia, como é a concepção procedimental, ela sempre pesará sobre ela, digamos assim, né, a acusação do fato dela se manter num patamar de abstração, ou seja, ela não mergulhar na realidade concreta das pessoas mudando o seu cotidiano. Isso é algo extremamente preocupante, porque quando a democracia fica nesse patamar de superficialidade, quando a democracia é estritamente política, ou seja, quando ela não se transforma numa democracia que seja ao mesmo tempo econômica, social, cultural, comportamental, ela acaba colocando em risco a sua própria sobrevivência, né? Então, claro, aqui a gente está pensando a partir do texto do Norberto Bobbio, né? Mas indo além do texto dele, a partir de Norberto Bobbio, a gente tem que considerar o que aconteceu no começo do século XXI, então o ressurgimento do fascismo, posturas autoritárias, né? O extremismo de direita, que, né, pode ser observado no governo Bolsonaro, governo Trump, em outros lugares do mundo, e isso não só nos governos, nos movimentos, os partidos, na mobilização fascista, propriamente dito, das massas populares. Então, isto se dá
precisamente quando a democracia se detém somente no seu aspecto formal. Uma democracia estritamente procedimental, ela não consegue, ao não conseguir substancializar direitos, ela cria um nível de insatisfação com relação a ela, e esta insatisfação acaba sendo a porta pela qual entram as visões autoritárias, as visões totalitárias, ditatoriais, né, como essas que hoje vão atingindo a democracia na América do Norte, com uma figura como Trump, né, no Brasil, com uma figura caricata, né, trágica, né, que é quase que cômica, mas efetivamente é trágica, como o Jair Bolsonaro, que fragiliza a democracia, coloca em risco as instituições democráticas. Ora, isso tudo acontece porque a democracia ocidental, ela talvez, digamos assim, encantada com a sua própria beleza, não percebeu suas próprias fragilidades, ou seja, a sua incapacidade de mudar a vida concreta das pessoas. Então, essa concepção de democracia que Norberto Bobbio defende, se ela tem o valor, né, na igualdade formal, ela tem a sua precariedade, uma certa impotência de gerar igualdade substancial. Bom, paramos por aqui. Um grande abraço a todos. Até mais.